Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E meu Deus, eu entro em oração hoje, apresentando o Rio de Janeiro diante de Ti, e pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre, pedimos a ajuda do Senhor para o Rio de Janeiro. Também oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está nesse propósito da vida extraordinária e apresento diante de Ti, Senhor, cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa tabela. Pessoas do Brasil, pessoas das nações, que estão clamando junto conosco agora e estão crendo a Deus. Há poder na intercessão, há poder na concordância. E eu apresento diante de Ti todos os pedidos que foram feitos nessas 7 áreas da vida. E nós Te pedimos resposta, nós Te pedimos milagre, nós Te pedimos provisão, Te pedimos livramento e pedimos a Deus que o Senhor possa operar maravilhas no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos firmes nesse propósito da vida extraordinária e se você ainda não baixou essa tabela, você pode baixar gratuitamente lá no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco. Pega essas 7 áreas que nós estamos aqui apresentando diante de Deus e faça seus pedidos e venha orar conosco aqui às 6 da manhã e às 18 horas. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Eu tenho falado que o inimigo tem tentado muito forte para tirar o homem de Deus, a mulher de Deus da oração. Ele tenta lançar desânimo, ele coloca um cansaço, ele tenta distrair, quebrar o foco, tudo para você não orar, porque ele sabe que quando você ora, as coisas acontecem. Aí você pergunta assim, se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar tanto? É nós que temos que abrir a porta para Deus agir, para Deus trabalhar nas áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem coisas que Deus quer que você entregue nas mãos dele, que você se renda a ele. Deus é um cavaleiro. Ele não vai arrombar as coisas. Ele quer trabalhar na sua vida. Tanto que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Isso significa que Deus quer que certas coisas na nossa vida venhamos estar trabalhando junto com Ele. Somos cooperadores. Estamos para trabalhar com Ele, sua presença na nossa vida. Então é por isso que você tem que orar. É por isso que Jesus orava tanto. É por isso que Jesus orava tanto. Se você quer um bom exemplo de intercessor, olha para Jesus. Ninguém na Bíblia orou tanto quanto Jesus. Ninguém na Bíblia teve uma intensidade tão grande de oração quanto Jesus. Então não deixa o diabo ter tirado da oração. Não deixa o diabo ter tirado da oração, ter tirado do propósito, ter tirado do seu tempo com Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui hoje. E eu sei que essa palavra é uma palavra de cura, porque o Senhor cura. A Bíblia diz no Salmo 147, verso 3, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus não quer apenas curar o físico de alguém. Ele quer curar também o seu emocional. Porque uma pessoa ferida emocionalmente é uma pessoa que está, de alguma forma, doente.
de alguma forma, ela não está bem, ela não está legal. E uma pessoa ferida emocionalmente, ela vai atrair o que é negativo. Ela vai atrair coisas para a vida dela que vão trazer atrapalho, que vão paralisar ela, que vão estagná-la. É por isso que você precisa curar as feridas do coração. Uma pessoa ferida do coração, ela vai ferir outras pessoas. Ela vai ferir o marido, ela vai ferir o filho, ela vai ferir a sogra, ela vai ferir a mãe. Uma pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você ouvir uma pessoa atacando outra, quando você ouvir uma pessoa difamando outra, ela está falando mais dela do que da outra. Porque o seu coração está ferido, sua alma está machucada, há dores dentro dela, há feridas emocionais, há um sofrimento interno dentro dela. Quanta gente tem pedido oração, eu estou fazendo uma força-tarefa até, sabe, que tem um pouco até me desafiado, mas eu comecei a fazer algumas orações até na madrugada, aqui 11 e pouco da noite, porque a quantidade de pessoas que pedem para mim oração para dormir, gente que está com insônia, gente que tem perturbações noturnas, gente que não consegue dormir de ansiedade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá assustador, assustador o número de pessoas que não têm um sono de qualidade, que tem aquele, sabe, eles até dormem, mas tem aquele sono de 1 hora, depois tem que ficar algumas horas acordados para depois voltar a dormir. Quantas pessoas me pedem oração por isso? Eu comecei desde domingo, eu acho, fazer orações antes da meia-noite. Orações curtas, sabe, de 8 minutos, 9 minutos, para essas pessoas que têm me pedido oração para dormir, porque muitas delas não têm conseguido. Então eu entendo que uma alma que está fragmentada, uma alma que está sangrando emocionalmente, ela está sofrendo. Agora, eu quero ajudar você um pouco hoje, certo? E há 3 principais fontes de ferimentos emocionais. O primeiro são nossas próprias escolhas, pecados, erros. Quando tomamos uma decisão errada, isso fere o coração. Sabe, tem coisas que pesam o nosso coração. Decisões erradas. Decisões erradas pesam, principalmente quando você tem um julgamento errado, ou quando você acaba decidindo uma coisa e que, mesmo que aquilo seja certo, aquilo traz uma dor, traz uma ferida para o seu coração, porque envolve outras pessoas. E você fica com aquilo dentro de você. Sabe, aquela ferida, puxa, eu tive que fazer isso. É que nem uma empresa que está quebrando, sabe? E o patrão tem que demitir as pessoas. E mesmo que ele, sabe, ele diga, não, eu não quero demitir, ele vai ter que demitir. Porque se não tem caixa, não tem como pagar. Então ele pode estar muito apegado emocionalmente àquelas pessoas, sabe? Mas se não tiver caixa, não tem como pagar. Vai pagar como? Só que ele teve que decidir demitir, ele teve que decidir tomar uma decisão. Então as pessoas podem julgá-lo, mas ele tomou a decisão certa. Então nós temos que entender o seguinte, há certas decisões na nossa vida que doem. Há decisões que doem. Tem pais que tomam decisões, sabe, pensando no filho. Tomam decisões pensando no futuro. Tem decisões que não são fáceis. Mesmo que seja a coisa certa a fazer, dói por dentro, machuca. A segunda fonte de ferimento é pecado dos outros. Como assim? Decisões alheias que nos afetam. Então, às vezes a gente fica ferido
Porque a outra pessoa está decidindo errado e aquilo ali, de uma forma indireta, ela acaba ferindo você, ela acaba lhe machucando. Então, tem decisões que os outros decidem que aquilo ali, sabe, é um mal para você. Porque aquilo ali, de alguma forma, vai lhe afetar. Vai lhe afetar a decisão que ela tomou de se afastar, a decisão que ela tomou de fazer uma coisa diferente que você tinha dito para ela. Aquilo ali vai te ferir. Aquilo ali vai trazer uma dor. Então, tem coisas que é fonte de ferimento. E a terceira coisa, você tem que entender que você vive num mundo corrupto. O mundo, em grande parte, é corrupto. Não digo que todo mundo seja corrupto, mas em grande parte, no mundo, tem muita coisa errada. E no mundo tem gente injusta. Né? Eu já cruzei por gente injusta, você já cruzou por gente injusta. Gente que você não fez mal nenhum para ela, mas ela pegou no seu pé para atacar você, sabe? Para colocar o dedo na ferida. É uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que não tem amor por você, uma pessoa que não lhe conhece, ou às vezes até lhe conhece. E você pensa, como é que o fulano fez isso contra mim? Como é que ciclana fez isso contra mim? Porque o mundo é mau. O mundo é mau. E nós temos que entender isso, que existe aqui no mundo que a gente vive muita coisa. E isso nos fere ser injustiçados, nos fere, sabe, ser perseguidos, nos fere. Mas nós temos que aprender o caminho da cura. E agora nós vamos falar sobre o caminho da cura. Eu quero lhe dar 4 passos aqui, entendendo que Deus cura, amém? Entendendo que Jesus Cristo cura, que Ele não cura só o físico, mas Ele cura o emocional também, que vão ajudar você, sabe, a se libertar desses sentimentos e dessas feridas ruins. O primeiro passo é você reconhecer suas feridas. Bom, isso me chateou, isso me feriu, isso me dói, isso até hoje, sabe, está aqui dentro de mim. Aquela experiência foi negativa para mim, aquilo que eu ouvi me doeu por dentro, me fez chorar. Nem todo mundo tem aquela capacidade, sabe, de simplesmente desligar o botãozinho, o botãozinho da dor, sabe? Porque tem uns que têm essa capacidade. Me feriu? Tranquilo, vou seguir. Não é todo mundo que consegue desligar o botãozinho e seguir. Sabe, na verdade, grande parte das pessoas fica remoendo a dor. Porque é que nem uma dor de cabeça. Mesmo que você diga que a dor não existe, ela vai estar ali, latejando sua cabeça, trazendo dor, né? É assim que funciona. Então, reconhecer a ferida é o primeiro passo. Segundo passo, identifique os padrões destrutivos. Como assim identificar padrões destrutivos? Quando você está ferido emocionalmente, aquilo tem uma forma, sabe, de aumentar em você. Tem uma forma, por exemplo, quando toca num determinado assunto, ou quando você lembra de uma coisa, ou quando a pessoa cruza na sua frente, ou quando alguém vem e traz aquela história novamente. Então isso tem um padrão. Você sabe que tocou naquele assunto, dói. Tocou naquilo, mexe aqui dentro com você. Por exemplo, você é filho de pais divorciados. Então, você passa grande parte dos seus dias sem pensar nisso. Mas quando você tem que lidar com uma pessoa que vem e conta a experiência que teve, isso lhe remete à dor que você sentiu lá de trás. Então, a gente tem que aprender a identificar os padrões destrutivos. Aquilo que reacende a mágoa, que reacende o ressentimento. E um detalhe, isso só mostra também que você tem que pedir ajuda para Deus para perdoar, pedir ajuda para Deus para continuar. Você vai ter que começar a orar e pedir, Senhor, traga cura no meu coração. Senhor, que essa memória que eu tenho do meu passado, essa memória, ela seja, sabe, totalmente limpa pelo Senhor, que o Senhor me mostre que a tua presença esteve comigo naquele dia.
A terceira coisa é a libertação dessas emoções perigosas. Depois que você identifica os padrões, como eu disse, você vai ter que se libertar. E o perdão é uma maneira de se libertar. Projetos novos é uma maneira de se libertar. Você sabe buscar a presença de Deus para a sua vida, pedindo para Deus trazer cura para dentro de você, é uma maneira de você se libertar. Ou seja, tem muitas maneiras de você se libertar. E uma das maneiras também de você se libertar é você fazer o oposto do que fizeram contra você. Daí a gente entende o porquê que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Por que Jesus disse isso? Porque é uma maneira da gente se curar. Então, por exemplo, né, você teve um pai ruim. Você teve um pai ruim. O que você tem que fazer? Você tem que ser um pai bom. Por quê? Porque isso vai trazer cura para você. Ou seja, você não vai agir no mesmo padrão. Você vai agir num outro padrão. É o que Jesus disse. Se te baterem numa face, não faz o mesmo. Faz diferente. Ou seja, isso traz cura para dentro de nós. E o quarto passo. Eu acho que o quarto passo é o mais difícil. Eu acho que algumas pessoas perderam a fé na humanidade. Eu acho que algumas pessoas foram tão traídas, tão machucadas, que não confiam mais em ninguém. Você não é obrigado a confiar mais em ninguém. Deus não te obriga a isso. Mas você tem que ousar amar novamente. Você tem que ousar amar novamente, sabe, as pessoas que te feriram. E mesmo que você diga assim: puxa, mas isso é impossível, como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou amar quem fez o mal para mim? Bem, Deus tem o poder de nos ensinar a amar aqueles que nos fazem o mal. Eu não estou dizendo, sabe, que você tem que ignorar totalmente a ofensa, porque se alguém lhe ofendeu, você teve que procurar os meios legais para se defender. Isso é uma coisa, mas não significa que você tem que odiar o seu inimigo. Você tem que amá-lo, apesar do que ele fez com você. Então eu acredito muito que nós precisamos amar as pessoas. E não podemos ter, sabe, sempre o pé atrás. Vigiar sim, orar sempre. Agora, deixar de amar as pessoas, jamais. Amém? Deixar de amar, porque quando você deixa de amar, você deixa de agir. Né? Porque uma pessoa que ama, ela age. Então, você precisa amar, porque o amor nos faz agir. O amor nos faz estender a mão. O amor nos faz orar, né? Pelos nossos adversários, por aqueles que fizeram mal contra nós. Se você ousar amar novamente, eu creio que Deus vai lhe ajudar a você viver uma nova fase da sua vida completamente livre daqueles sentimentos ruins e negativos. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91 e também quero lhe convidar. Domingo nós teremos Santa Ceia. Eu estou preparando essa palavra já faz alguns dias que eu vou liberar na Santa Ceia nesse domingo. E eu creio que vai ser um grande mover de Deus. Eu convido você a estar junto conosco na Santa Ceia neste domingo. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Amém? Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1 e agora nós temos o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, né? Para as crianças aprenderem a palavra de Deus e também para as crianças pintarem, se divertirem. Tem muito desenho para elas pintar aqui. É o kit, né, do devocional Café com Jesus. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia Quino Global, você não sabe o que está perdendo. Né? Segunda tivemos aula, terça tivemos aula na academia. Hoje nós tivemos tempo de mesa, certo? É algo incrível que Deus me deu e que pessoas estão sendo ajudadas lá. Eu gostaria muito que você andasse mais perto de nós. O link da academia está aqui ou diretamente no meu site. Vem novidades aí no próximo mês para a Academia Quino Global. Vem novidade, vem coisa boa aí para nós. Amém?
Muito bem. Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração agora com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Deixa eu orar por você. E você que não compartilhou essa oração, a minha pergunta é por quê? Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você não tem ideia do poder da generosidade na nossa vida. A Bíblia diz: há mais alegria em dar do que em receber. Você está recebendo aqui através da oração. Pega o link e manda para outras pessoas. Manda para outros, manda para amigos, para parentes. Manda até para aqueles que feriram você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós cremos, Jesus, que Tu tens o poder de nos dar a vida extraordinária. Cremos na salvação que existe em Jesus Cristo. Cremos que Ele tem o poder de salvar, de escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nossa fé está em Jesus, completamente. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que a cura aconteça. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que cura, e nós cremos, Jesus. Por isso, nós declaramos saúde total e completa, física e emocional a essa pessoa. E eu te peço, Pai, aquele que tem sofrido, aquele que tem enfrentado dores na alma, aquele que está sangrando por dentro, eu te peço, toque-o com teu poder e opera um milagre. Traga paz, traga a cura divina, traga o sobrenatural a essa pessoa, e eu quero declarar em nome de Jesus que nada mais vai quebrar o foco dela. E toda pessoa que tem enfrentado oposição espiritual, até para orar conosco aqui, dia a dia, nós oramos agora para que essas oposições caiam por terra. Que toda ação contrária de Satanás, tudo que traz desânimo, tudo que traz distração, tudo que tem se levantado contra a vida dos teus filhos e filhas, Senhor, nós oramos para que isso seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que portas sejam abertas, eu oro para que o favor de Deus seja liberado na vida dessa pessoa. E nós apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados nessa planilha de oração. Senhor, nós profetizamos bênção nessas 7 áreas e apresentamos a Ti cada um dos nossos pedidos que foram feitos em cada uma dessas áreas. E nós oramos e pedimos, Senhor, milagres. Oramos e pedimos respostas de Deus agora. Senhor, derrama da Tua graça e traga respostas. Nós oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos pelo sobrenatural de Deus envolvendo essa pessoa, protegendo ela e livrando ela e toda a sua casa de todo o mal. Senhor, dá vitória.
Senhor, opera milagres e manifesta do teu poder. Tira, Pai, todo fardo pesado que essa pessoa tem carregado. Jesus, tu és o destruidor de jugos, tu és o destruidor de fardos. Que a unção de Deus venha sobre essa pessoa agora e que ela seja livre, que ela seja liberta agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe